vamos a dar este espacio para que eles se despidam e também volta a poner o número de telefone. Adelante. Muito obrigado, apóstolo Daniel. Eu agradeço a toda a audiência. Eu apenas queria completar para deixar isso bem claro que não é o profeta Cacó Filipe quem cura, e não são os seus discípulos, o apóstolo, que cura, mas é o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, quem cura, por meio desse dom que Ele deu ao seu profeta e por meio da sua fé. Então, se você acredita que Cacó Filipe é um profeta enviado de Deus, você pode receber a sua cura através do profeta, através dos seus apóstolos ou discípulos, ou mesmo através simplesmente de você crer, ou de ver um vídeo, ou ler a sua mensagem. Isso é possível. Mesmo irmãos foram curados por meio de sonhos. Tiveram um sonho com o profeta Cacó Filipe, que o profeta orava por ele, e ele foi curado por meio de sonho, porque para Deus nada é impossível. Você não pode limitar Deus. Deus pode curar como Ele quiser, não é? Então, que você não tenha medo. Você pode aproximar-se do profeta. Se você precisa de cura, de libertação e principalmente de salvação, nós convidamos você para isso. Também, para aqueles que são crentes da mensagem William, me dirijo especialmente a eles, irmão Daniel, para dizer que quando William começou a pregar sobre a terra, o seu ministério começou com as curas, os milagres. Começou com isso. O William passou a ser conhecido nos Estados Unidos e no mundo por causa dos muitos milagres que ele fazia. E já depois, bem já longe no seu ministério, por volta de 1963, foi que ele revelou os grandes mistérios dos 7 selos. Então, primeiro o William veio com os milagres e depois ele introduziu a palavra. Junto com os mistérios revelados, o William também pregou as doutrinas do seu tempo, onde muitos homens rejeitou o William não por causa dos milagres, mas rejeitaram o William por causa da doutrina. Mesmo T.L. Osborne, Billy Graham, Oral Roberts e outros homens do tempo de William o tinham como homem de Deus por causa dos milagres, mas não aceitavam a doutrina de William E mesmo T.L. Osborne testemunhou para o mundo que ele viu Deus em William né? Por causa dos milagres. Mas T.L. Osborne não aceitou a doutrina, os mandamentos que Deus dava por meio de William. Com respeito a Cacó Filipe, foi diferente. Primeiro, o profeta vem com a doutrina, com a palavra e com as revelações, e agora os milagres. Mas os milagres não é para você ter saúde para ir pecar, ou ter a sua mesma vida que você tinha antes. Não é para você vir, ser curado, ser liberto de alguma coisa, e depois voltar à sua má vida. Não. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, quando curava muitos enfermos, as pessoas não estavam só doentes na carne, no físico, mas havia uma doença espiritual, né? E Jesus advertia muitos deles dizendo: você está curado, a tua fé te curou, levanta e vai embora, mas não peques mais, não peques mais. Você sabe disso, nós sabemos disso, é a verdade. A graça de Deus para você não é para que você tenha saúde para ir pecar mais, mas para que você primeiro reconheça que Deus é o mesmo e que Ele faz as mesmas coisas hoje, enviou para você um profeta, e a cura, o milagre é apenas para te dar um sinal, um estalo, para que você enxergue, né? Porque um profeta dá sinais. Me permita dizer que a mulher à beira do poço, ela esperava o Messias, e ela conhecia as profecias. Mas quando Jesus começa a falar sobre os segredos dela, que só ela sabia, ela disse: vejo que tu és um profeta. O sinal que Jesus deu, aquele milagre de conhecer os segredos daquela mulher, era apenas um sinal para que ela o enxergasse. O mesmo para Natanael, quando ele vem, cheio de dúvida, perguntando a si mesmo e a Filipe se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Jesus era de Nazaré vinha só coisa ruim, e ele vinha com essa dúvida. E antes que ele pudesse falar alguma coisa, Jesus disse: aí vem um israelita em quem não há dolo, um verdadeiro israelita, um verdadeiro judeu, vamos dizer assim. E Natanael fica surpreso: de onde me conhece? Esse sinal de Jesus foi para que Natanael visse Jesus como sendo o enviado de Deus.
assim como os milagres que Jesus operou. Então, os milagres que o profeta Caco Filipe já operou ao redor do mundo, tanto presencial na África do Sul, no Zimbábue, que os seus apóstolos e outros irmãos têm feito, não é para as pessoas voltar às suas más vidas. Mas lembre-se do que Jesus diz: não peques mais, para que você tenha uma nova vida física e também uma vida espiritual para a sua salvação. O meu muito obrigado. E meu telefone para a mensagem é 94 991 62 49 55. Pode mandar mensagem qualquer hora que eu irei responder. Muito obrigado a todos. Ahí está. Et environ 3 minutes après, que le prophète a fini de prier pour les aveugles, les boiteux et les personnes incapables de se tenir debout e marcher d'elles-mêmes, e cerca de 3 minutos depois de o profeta ter terminado de orar pelos cegos, coxos e pelas pessoas incapazes de se levantarem e de andarem sozinhas, et a demandé que les 2 lignes de prière soient formées, e ter pedido para que se formassem as 2 filas de oração, un phénomène étrange se produit dans la salle. Um fenômeno estranho acontece no salão. Une femme paralytique se lève dans l'auditoire et, levant son bâton en l'air, elle marche parfaitement vers le prophète en dansant. Uma mulher paralítica levanta-se no auditório e, levantando o seu pau no ar, caminha perfeitamente em direção ao profeta, dançando. Over here. We are. Raise your hand if you have a testimony. Raise your hand. If you can go directly over there, come and join us. Come and join us and give your testimony.